Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Momento de Reflexão. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui nos estúdios da RBC, no campus do Unifunvic, Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Nós estamos aqui com o programa Momento de Reflexão. Esse programa é um programa onde nós temos temas diversos e esses temas são confrontados sob a luz da Palavra de Deus. E hoje, o tema do programa Momento de Reflexão de hoje é Caminhando com Cristo. Repetindo, o tema do programa de hoje é Caminhando com Cristo. E nós vamos aprender, por meio das Escrituras Sagradas, por meio de experiências espirituais, nós vamos aprender um pouco com a Palavra de Deus. Eu gostaria de ler agora a Palavra de Deus que está no livro de 2 Crônica, capítulo 6, versículo 14. 2 Crônica, capítulo 6, versículo 14. Esta é uma passagem da Bíblia onde o rei Salomão, ele está em pé diante do altar e ele faz uma oração e um pronunciamento. E naquele momento, no versículo 14, ele fala algo tremendo e que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim a palavra de Deus. E disse Salomão: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o teu coração. Repetindo, que caminham perante ti de todo o teu coração. Salomão é considerado o homem mais sábio que existiu na face da terra. Se fosse nos dias de hoje, não teríamos alguém tão sábio como Salomão. Não teríamos também alguém tão rico e próspero como Salomão. Salomão foi um homem que Deus agraciou ele com sabedoria e com riquezas. Na sua época, ele era o mais rico e mais sábio. Se fosse nos dias de hoje, da mesma forma. Salomão é o filho do rei Davi. Davi, rei de Israel. Israel começou a ter reinados a partir de Saul. Depois veio o rei Davi. Saul governou durante 40 anos. Não seguiu os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Veio Davi, Deus levantou um homem segundo o coração de Deus, Davi. E Davi reina durante 40 anos. E durante o seu processo de vida, durante o seu reinado, ele teve um desejo de construir um templo, uma casa para Deus, um grande templo, né, para Deus, em homenagem a Deus, para que Deus agisse naquele lugar. Mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Mas Deus permitiu que o seu filho, Salomão, fosse o seu herdeiro, fosse o seu percursor. Ele deu a continuidade ao reinado de Davi. Salomão reinou por 40 anos. E Salomão foi incumbido pelo seu pai e por Deus para a construção do templo. E Salomão constrói esse templo. Ele está lá no templo, diante do altar, e ele faz uma oração. E esta oração é uma declaração que nós lemos agora. Ele declarando ali diante de Deus e de todas as pessoas, de todo o seu reino, ele estava declarando que o Deus de Israel não há um Deus semelhante a este, nem nos céus nem na terra, que guarda a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o teu coração. Ele estava engrandecendo o nome de Deus, exaltando o nome de Deus e declarando que esse Deus, ele tem aliança, ele tem compromisso de beneficência, de bondade com aquelas pessoas que são seus servos, que servem a Deus, que amam a Deus, que querem caminhar com Deus, são aqueles que caminham com Deus com toda a sinceridade do seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida aqui nesta terra, se você tem tido um tempo para falar com Deus,
para buscar a Deus, para agradecer a Deus, para caminhar com Deus. Salomão estava expressando, embora ele tivesse toda a riqueza e toda a sabedoria do mundo, Salomão estava expressando, naquele momento, que grandioso era Deus, que não havia outro Deus, além desse Deus grandioso, que é o Deus de Israel, que nós conhecemos que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que chamou-se, depois Jacó mudou de nome e chamou-se de Israel. E aí nasce a nação de Israel, por meio de Jacó, por meio de uma promessa que Deus fez lá atrás com o teu servo Abraão, que veio passando para o seu filho Isaac, que passou para o seu filho Jacó, que mudou o nome, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e aí nasce a nação de Israel. E ali Deus tem um zelo, e esse Deus desta nação é o mesmo Deus que criou os céus e a terra, e tudo o que nele há. Eu e você somos criação desse mesmo Deus. E esse Deus, ele está aqui sendo exaltado por aquele homem que era rico, sábio, e por ter sabedoria e por ter riqueza, ele tinha o reconhecimento e a gratidão de tudo isso, que tudo isso não vinha dele, tudo isso era obra de Deus na vida dele. Então, Salomão entra ali, diante das pessoas que estavam ali presentes no templo, diante de autoridades também abaixo dele, mas que estavam ali presentes, e diante de Deus, e ele faz essa declaração, ele reconhece. Você tem reconhecido que Deus é o ser grandioso, é aquele que te criou, é aquele que tem te sustentado, é aquele que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido? Você tem tido esse discernimento e esse compromisso? Porque quem reconhece a Deus, ele começa a caminhar com esse Deus. E é isso que Salomão está falando. Ele está falando que esse Deus tem aliança e tem compromisso com aqueles que caminham com esse Deus com todo o seu coração, com sinceridade. Eu não sei como anda a sua vida, as dificuldades que você tem, mas existe um Deus tremendo, grandioso, que quer que você caminhe com Ele, que quer que você caminhe para Ele, porque Ele pode te ajudar, Ele pode fazer algo tremendo na tua vida, Ele pode preencher aquele espaço que está vazio lá dentro da tua alma, coisas que só você e Deus sabe, e Ele quer agir, Ele pode agir. Por isso, Salomão estava expressando isso, a grandeza desse Deus. Esse Deus de Salomão, expressado na Bíblia, é o Deus que está aqui, que está aí onde você está, e pode mudar a minha e a sua história. Nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o programa Momento de Reflexão, segundo bloco, com o tema Caminhando com Cristo. Nós compartilhamos no primeiro bloco um trecho da Palavra de Deus, no livro de 2 Crônica, capítulo 6, versículo 14, uma passagem onde o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem rico, próspero, ele faz uma oração e uma declaração a Deus, reconhecendo a grandeza do Deus, reconhecendo Deus de Israel como o Deus que criou os céus e a terra, e declarando nesse versículo, no versículo 14, ele declara que Deus tem um compromisso, uma aliança com aqueles que caminham com Ele na sinceridade do seu coração. E nós compartilhamos, no primeiro bloco, coisas profundas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas primeiro, eu e você precisamos reconhecer a grandeza desse Deus. O Deus, lá do Velho Testamento, ele foi revelado no Novo Testamento. Esse Deus tem um filho amado, e esse filho chama-se Jesus Cristo.
E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo, num determinado momento da humanidade, há quase 2000 anos atrás, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse Filho de Deus, que é Deus, Jesus Cristo, ele pisou nesta terra, ele caminhou nesta terra e ele ensinou que eu e você precisamos caminhar com Deus. Como eu e você podemos caminhar com Deus nesta terra? Por Cristo. Jesus Cristo escreveu, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem que é o caminho? Cristo é o caminho. Por isso, o segredo para que eu ande com Deus nesta terra é andar com Cristo. E como eu ando com Cristo? Quando eu reconheço que o Filho de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E quando eu reconheço esse Filho como um Deus, como um Salvador, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu entrego a minha vida a Ele. E a partir dali, eu começo uma nova história, uma nova jornada, uma nova caminhada com Cristo. Aí eu começo a andar com Deus nesta terra. Deus está no céu, mas eu posso andar com Deus aqui na terra por meio de Cristo Jesus. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus quer mudanças nas nossas vidas. Deus quer o melhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mas para isso é necessário caminharmos com Deus. E para caminharmos com Deus, precisamos caminhar com Cristo, que é o Filho de Deus. É aquele que ligou a criação, que somos eu e você, com o Criador, com Deus, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Aquele que pagou um preço precioso na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, morreu para que eu e você fôssemos livres do pecado, livre das armadilhas, das ciladas do inimigo, livres para reconhecermos a grandeza de Deus, livres para caminharmos com Deus. Existem pessoas que mesmo não tendo tornozeleiras, mesmo não tendo grades ou correntes nos seus pés visivelmente, mas elas estão acorrentadas ou aprisionadas por espíritos ou por influências espirituais malignas que impedem ela de caminhar. Mas como isso pode acontecer? Eu te digo, tem pessoas que estão com medo, tem pessoas que estão com síndrome do pânico, tem pessoas que estão com depressão. Isso é a mesma coisa que se elas estivessem aprisionadas. Elas não conseguem mais caminhar. Mas elas estão andando aqui na terra. Não, mas eu não estou falando nesse sentido. Estou falando num sentido de caminhar, de avançar, de alcançar, de atingir aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta terra. Por isso a necessidade do homem e da mulher de caminhar com Deus, de caminhar com Cristo. Mas para caminhar, aquilo que está aprisionando, aquilo que está te impedindo de avançar, de caminhar, precisa ser cortado, precisa ser destruído, precisa ser rompido. E isso só acontece com o poder de Jesus Cristo. Só Ele tem poder no mundo espiritual para quebrar, para destruir, para tirar você da prisão da depressão, da prisão da síndrome do pânico, da prisão do medo, da prisão de tantas coisas que impedem você de caminhar. E só com Ele você pode caminhar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Só com Ele você pode alcançar tudo aquilo que Deus já projetou, sonhou para a sua vida aqui na terra. Por isso, hoje, nós estamos falando sobre caminhar com Cristo, a importância de caminhar com Cristo. Se você tem sonhos,
os teus sonhos podem ser realizados, principalmente se os teus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus. Mas às vezes algumas coisas estão impedindo você de caminhar. E hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança para você. Existe alguém, existe um ser, existe um Deus que te ama e que quer tirar dessa prisão que está impedindo você de caminhar. Ele sim tem esse poder. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele está de braços abertos para estar contigo, para caminhar contigo, para te ensinar durante essa jornada, para dizer aquilo que é bom e aquilo que não é bom para você, para falar, filho, filha, isso não é bom. Filho, filha, isso é bom. E eu preparei para vocês. Mas para isso, para você desfrutar de tudo isso, é necessário que você se desperte hoje, fazendo como Salomão fez, reconhecendo primeiramente a grandeza desse Deus. Ah, Deus está em todos os lugares. Sim, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, como na sua onipresença, Ele pode estar em todos os lugares. Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Não porque Ele não possa, mas tem coisas que dizem que é de Deus, mas não é de Deus. E Salomão estava reconhecendo o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? O Deus que criou os céus e a terra. O Deus eterno, que não tem nem princípio, nem fim. O que reina para todo sempre. O que tem o poder nos céus e na terra. É esse Deus que você precisa reconhecer, como Salomão reconheceu. E reconhecer o seu Filho, Jesus, e andar com Ele. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já para o nosso programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o programa Momento de Reflexão com o tema Caminhando com Cristo. Esse é o nosso terceiro bloco. Nós tivemos o primeiro, lemos o trecho da Palavra de Deus, segunda Crônica, capítulo 6, versículo 14, uma passagem que Salomão faz uma oração e uma menção à grandeza de Deus e a aliança que Ele tem com aqueles que caminham com Ele, com sinceridade no seu coração. Depois falamos que esse caminhar com Ele vem por meio de Jesus Cristo. E lemos um trecho da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até a caminhada com Deus aqui na terra precisa ser com Cristo. Por isso, nós andamos com Deus. Com Cristo, nós andamos com Deus. Né? E eu gostaria de compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus, que está no livro de Isaías, o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 40, o versículo 31. Olha o que diz a Palavra de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A Palavra de Deus está nos ensinando que aqueles que esperam em Deus, no Senhor, renovam suas forças. Eles sobem como asas, como águia, né? Eles conseguem voar, sonhar, avançar, superar. Eles correm e não se cansam, e eles caminham e não se fadigam, não se desgastam. Olha o que a Palavra de Deus está ensinando. Se eu e você caminharmos com Deus, por meio de Jesus Cristo, porque não existe forma de caminhar com Deus se não for por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Se eu e você fizermos isso, nós avançamos na nossa vida, nós superamos as adversidades, nós conseguimos levantar voos altos e longos, nós podemos correr e não se cansar, ou seja, a vida agitada. Olha o que o Daniel escreveu no capítulo 12, no versículo 4 do livro de Daniel.
E no final dos tempos a ciência se multiplicará e o homem correrá de uma parte a outra da terra. Correria, só que a correria tem cansado a muitos. Deus está falando, se você estiver comigo, caminhando comigo, você não vai cansar. E a outra mensagem que ele está dizendo aqui é que se você caminhar comigo, você não se desgastará, não se fadigará. Por quê? Porque o Senhor renova a nossa força. Porque a nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu e você caminhamos com Deus, por meio de Cristo Jesus, Deus se alegra. E quando Deus se alegra, Ele nos fortalece, para que nós possamos superar os dias maus, para que nós possamos superar as adversidades, para que nós possamos, mesmo no meio das adversidades, conseguir perseverar. O que é isso? Não desistir, não voltar atrás. Nós estamos numa grande jornada e precisamos avançar. É como um corredor, ele tem a meta, ele tem que chegar lá, a chegada lá, a meta, onde tem a fita, ele tem que romper aquilo lá, mas para isso ele não pode parar, ele não pode olhar para trás, ele não pode sair nem para a direita nem para a esquerda, mas ele tem que focar no alvo. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Se o meu alvo e o seu alvo for Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus traz esperança e promessa, porque o nosso Deus não mente. Nós estamos acostumados, aqui na terra, em várias partes do mundo, e principalmente no Brasil, quanta gente mentirosa. Meu Deus! Ainda bem que Deus é misericordioso, mas quanta gente mente. Você sabe tudo que ele fez, e está ali mentindo. Eu não vou citar nada, não, mas você sabe do que eu estou falando. Muitas mentiras, muito engano. Agora, o nosso Deus não mente. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus detém a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o manual do ser humano. A palavra de Deus é a promessa que Deus fez para os seus filhos, para que eles possam ter uma vida na terra abençoada, para que depois que findar essa vida aqui na terra, eles possam ir para a Jerusalém celestial, a mansão celestial, a cidade santa, aquela que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando findar nossa vida aqui, nós vamos para Deus, encontrar com Deus, mas para isso, eu e você precisamos aqui na terra reconhecer a sua grandeza, estar próximo dele. A Bíblia diz que achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Primeiro passo é eu e você nos esforçarmos a chegarmos a ele. E ele se achega. E aí nós podemos caminhar juntos. Com quem? Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o que nos liga com o Criador, com o Deus eterno, com o Pai eterno e todo-poderoso. Às vezes você está cansado, abatido, com medo, com depressão, com opressão, desgaste grande, É corrupção, é injustiça, é maldade, mentira, uma atrás da outra, fake news o tempo todo. Nós estamos vivendo num mundo assim e o Brasil não é diferente, está mergulhado, infelizmente, num momento tão triste, mergulhado na imoralidade, na corrupção, na maldade e tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e desagrada a Deus. Não que não existam homens e mulheres sérios, mas grande parte da nação está comprometida, corrompida. Mas aí, e eu e você, o que vamos fazer? Nós vamos nos aproximar de Deus, porque a minha esperança, a sua esperança, não vem do homem. Quantos homens, quantos políticos já nos enganaram? A nossa esperança está em Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus pode intervir na terra, intervir no Brasil, intervir na minha vida e na sua vida, e aí sim nós podemos ter surpresas. E as surpresas de Deus são boas. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus quer mudar a história da minha vida e da sua vida, da minha família e da sua família. Deus quer mudar a história da nação brasileira. Mas para isso é necessário que você entregue a sua vida ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e ele tudo fará. Velho Testamento, o Senhor não era revelado. Novo Testamento, esse Senhor do Velho Testamento, ele é revelado. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Se aproxima de Deus. Caminhe com Deus por meio de Jesus Cristo e terás uma vida abençoada. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer mais uma vez por este momento e eu quero interceder pela sua vida. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus que nós exaltamos, que foi falado aqui neste programa, Senhor, nós queremos aliança contigo. Ajuda o meu irmão, minha irmã, aqueles que nos assistem, Senhor. Vai ao encontro deles, ó Deus onipresente. Toca nessas vidas, muda esses quadros, quebra essas correntes, libertam eles para que eles possam ter o desejo, a vontade de caminhar contigo durante todas as suas vidas, as suas famílias, caminhando juntos aqui nesta terra, para que quando findar esta lida, Senhor, eles possam viver por toda a eternidade, juntos contigo, na cidade que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Abençoa, Senhor, esta vida, esta família, Senhor, que recebe esta oração e esteve conosco durante este programa. Senhor, assim eu oro em gratidão e faço isso em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus prospere a tua jornada, a tua caminhada aqui nesta terra com Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.